Como algumas influências podem atrapalhar esse processo de escolha profissional. Então, se você é um pai, se você é um coach, se você é um orientador e está ouvindo esse vídeo, é muito importante você entender quais são essas influências e de que forma que elas atrapalham dentro desse processo e como que a gente tem que lidar com isso. Então, vamos a algumas influências. Primeiro, quero mostrar algumas influências. Primeira, a influência dos amigos. Essa é uma influência muito forte, uma vez que a gente tem a maioria dos alunos que estão em processo de escolha profissional, esses alunos estão dentro do ambiente escolar, estão terminando o ensino médio. Quando não estão no ensino médio, estão fazendo o cursinho e aí obviamente tem a influência dos amigos. Poxa, por que você não faz aquilo? Poxa, aquela profissão dá dinheiro, se não dá dinheiro, aliás, essa acho que talvez seja a maior das influências, é o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Então existem muitas histórias, muitos contos, o meu amigo ganha dinheiro com isso, o meu primo ganha dinheiro com isso, o meu pai ganha dinheiro com aquilo. Então essa é uma das influências que a gente tem que ficar sempre de olho. De que forma a gente fica de olho nessas influências que eu vou comentar? Escutando o discurso, porque muitas vezes a gente interrompe aquilo que um jovem, um adolescente está falando pra gente, a gente interrompe e a gente perde a chance, talvez, de entender o cenário que está por trás da cabeça de um jovem, do adolescente, principalmente quando a gente está antenado para essa questão da escolha profissional. Então a gente perde a chance de descobrir coisas interessantes. Porque olha como acontece, isso eu já vi muito acontecer. Um garoto chega para o pai e fala assim, eu acho que eu vou fazer medicina. Como vai fazer medicina? Papapá, você já viu isso? Ninguém espera, né? Ou fala para um professor, ou fala para alguém, ou fala para um amigo na escola. Não espera, né, acabar a história. Tá, medicina? Tudo bem. Por que medicina, né? Uma palavrinha, uma perguntinha assim bem simples. Por que medicina? E ele vai contar por quê, tal. É nessas que eu vou ensinar você daqui a pouco como é que você sabe se realmente ele sabe sobre medicina ou não, se ele está falando algo com propriedade ou não. Então, apenas pode ser, às vezes, alguma influência. Eu quero fazer medicina porque a prima do fulano de tal fez medicina e está se dando bem. Às vezes é a maioria das respostas que vem. A segunda influência, e uma talvez das mais importantes e mais influenciadoras, é dos pais. E ela acontece de algumas formas. A primeira forma são pais que têm uma determinada profissão. Então o pai é médico, falando da medicina, o pai é médico, a mãe é médica, uma família de médicos e o filho escolhe ser médico. É bom quando ele escolhe com propriedade, né? É ruim quando ele escolhe só porque os pais são médicos. E o pai tem uma vida boa, de repente, não é um pai que gosta do que faz, não sai reclamando do que faz. Ele fala, poxa, isso aí deve ser legal, isso deve ser bom, meu pai tem o carro dele, de repente eu posso ter o carro. Mas isso não significa que ele vai ser feliz escolhendo ser médico ou não, isso é um outro passo. Então, mas são influências, sim, são influências que podem atrapalhar, como podem ajudar, sem dúvida alguma, mas esse é um tipo de influência muito comum. Tipo de influência negativa nesse caso são pais que chegam em casa hiper estressados com o próprio trabalho e falam, aí o filho fala assim, pai, quero ser médico. Imagina ser médico, pelo amor de Deus, me arruma outra coisa pra fazer. Ser médico é uma desgraça, não tá vindo a minha vida, não tá vindo as minhas coisas, tá louco, ser médico, você quer ser médico? Esse é um tipo de influência muito negativa, mas que influencia também os filhos. Um outro tipo de influência que acontece muito no dia a dia são a influência dos professores. Sim, dos professores. Eu já vi muitos alunos ao longo desse meu caminho, já vi muitos alunos que escolhem porque gostam do professor de educação física, que escolhem educação física, que gostam do professor de matemática e vão escolher algo relativo à matemática, e enfim, gostam de dar aula de informática, hoje a maioria das escolas tem aula de informática e quer fazer tecnologia. A mesma coisa quando a gente escolhe pela influência dos pais. É legal se realmente aquilo tiver propriedade, não é legal se for uma escolha só por impulso, porque o professor de educação física falou que é bacana, o professor, ou eu vejo que o professor de educação física é um cara muito legal e eu quero ser um cara muito legal, a educação física vai me proporcionar ser um cara legal e admirado por todos os alunos. Então tem um monte de questões que você precisa validar enquanto orientador, enquanto pai também você precisa validar, enquanto coach. O porquê, sempre o porquê. Por quê? Porque meu pai não sei o quê. Por quê? Porque meus professores, por quê? Porque meus amigos. E aí tem uma última influência que essa é muito poderosa, que é a influência da mídia. A mídia tem um poder muito grande sobre as pessoas.
Então sai na mídia lá que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, ganha bilhões de dólares, tal. O garoto fica tentado a isso, sem dúvida nenhuma. Fala, eu vou empreender na internet. Aí ele cruza com outro cara que também abriu um negócio na internet, bombou o negócio, tal. Puxa. Ou um youtuber, como tá na moda, os grandes youtubers, você fala assim, eu vou ser um youtuber. Mas não é fácil ser um youtuber, gravar vídeos todos os dias, editar os vídeos. Eu sei que meu filho entrou nessa, ele começou a fazer vídeo todos os dias, gravar. Ele falou assim, pai, eu pensava que era uma coisa, mas dá muito trabalho gravar vídeo, pai, dá muito trabalho. E o que aconteceu? Ele acabou desistindo. Então é assim, são algumas influências que devem estar dentro do seu processo. Ou enquanto orientador, enquanto coach, enquanto pai, você precisa escutar muito essas influências. Agora, como é que a gente lida com esses tipos de influência? A grande sacada de você descobrir se isso é uma influência ou não, primeiro é perguntando por quê. E quando você pergunta o porquê, você analisar se isso na realidade mesmo acontece. Eu costumo fazer dinâmicas, quando eu faço isso em grupo, costumo fazer uma dinâmica que eu pego um garoto, ponho no meio da sala, ele fala que quer ser, por exemplo, dentista. Então eu coloco ele no meio da sala e a turma vai perguntando, que horas que acorda um dentista? Que hora dorme um dentista? Quantas horas trabalha por dia? Como é que é a vida do dentista? E ele vai respondendo aquilo que ele sabe. E geralmente ele não sabe quase nada. Responde uns absurdos sobre a vida, sobre a rotina, sobre os ganhos, os retornos de um dentista. Então isso é muito fácil você num processo de coach, ou você num processo de orientação, ou você como pai, fazer esses questionamentos, né? Por que você quer ser um dentista? Tá legal, você sabe que horas que acorda, que dorme um dentista? Com quem trabalha um dentista? Trabalha com mais gente? Ele trabalha sozinho? Trabalha num lugar fechado? Comece a explorar isso com o seu filho, comece a explorar isso com o seu coach, comece a explorar isso com o seu orientando. Esse é o maior trabalho que você pode ter dentro de um processo, é explorar o quanto a pessoa sabe e não podar fazendo perguntas e já colocando indagações, assim, não, mas isso não vai dar certo, putz, mas o que você está escolhendo isso é difícil, começa a fazer julgamento e aí trava e você perde a chance de explorar, entrar dentro do mundo daquele garoto, permitir com que ele sonhe, com que ele enxergue mesmo que aquilo não é verdade, que não é realidade, não tem jeito se você não confrontar ele com a realidade. Então o grande lance é a perguntinha por quê e depois confrontar ele com a realidade através de perguntas e em alguns casos a gente faz pesquisa de campo, confronta o garoto jovem, pesquisas de campo. Um pai pode levar um filho, por exemplo, fazer um estágio na empresa de algum amigo ou na própria empresa, passar alguns dias lá para ver o dia a dia, né? Existem várias coisas, pode entrevistar alguns profissionais, que é muito importante você entrevistar alguns profissionais, geralmente 2 a 3 profissionais que estão nesse ramo, mas fazer perguntas boas, não perguntas idiotas, né? Fazer perguntas legais, que é para poder realmente ter uma devolutiva que vai ajudar você numa grande decisão profissional. Então tá aí, se você gostou desse vídeo, está assistindo aqui no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos sobre esse, receber aí um sinalzinho de que o vídeo já está no ar. Deixe seu comentário aqui abaixo também. Se você está assistindo no meu canal, aqui no Facebook, na minha página do Facebook, deixa seu comentário e se inscreve aqui na minha página, ok? Um forte abraço e sucesso sempre!